Salve, salve, nono ano. Vamos então aí para a terceira parte da nossa videoaula do capítulo 1 da unidade 7, que agora vai falar sobre as características do governo chileno. Como vocês estão vendo aí nos slides, em 1970, o presidente Salvador Allende, o candidato à presidência Salvador Allende, ele é eleito presidente do Chile, apoiado aí por uma aliança entre cristãos de esquerda, democráticas, socialistas e comunistas, formando a chamada Frente de Ação Popular. Anteriormente, Chile era governado pelo Partido Democrático Cristão, que representava a elite e os chamados interesses internacionais, interesses de empresas estrangeiras. Eduardo Freire, que era o presidente anterior a Allende, não conseguiu conter a inflação, a estagnação econômica e o desemprego. O país passava aí por uma crise sem precedentes. As riquezas naturais do Chile traziam aí capital para o país, que era explorado principalmente por empresas norte-americanas, por investidores norte-americanos. Ao assumir o poder, Allende vai tomar medidas que vão atender aos interesses da população e não desses investidores norte-americanos. Ele nacionaliza as empresas de telecomunicações, as minas de cobre, siderúrgicas, atividade de extração de carvão e salitre. Ele vai estatizar bancos, ferrovias, exploração de petróleo e a produção de energia elétrica. Salvador Allende ele vai nacionalizar as chamadas empresas de interesse nacional. Ele vai aumentar significativamente o salário dos trabalhadores, ele reduz o analfabetismo no país e dá início a uma reforma agrária. Percebam então que o governo de Allende é um governo voltado para atender às necessidades, às demandas sociais da população mais pobre. É claro que a reação da elite no Chile e do governo dos Estados Unidos não foi agradável, não foi uma das melhores. Eles vão se mobilizar e vão organizar planos para derrubar Salvador Allende. A Chile ainda passava por uma crise econômica. A dívida externa chilena ela era muito grande. O Chile devia muito dinheiro, principalmente para os norte-americanos. Em 11 de setembro de 73, com a liderança do general que era amigo de Salvador Allende, Augusto Pinochet, e com o apoio norte-americano, nós vamos ter aí a derrubada de Salvador Allende. Allende ele vai morrer durante a invasão do Palácio de La Moneda, do bombardeio ao Palácio de La Moneda, que é a sede do governo, que era e ainda é hoje a sede do governo chileno. Aqui vocês têm uma imagem à esquerda, como vocês podem ver aqui no apontador a laser, de Salvador Allende, e à direita do general Augusto Pinochet, que derruba Allende a partir de um golpe apoiado pelos norte-americanos. Ao derrubar Allende, Pinochet assume o poder aí no Chile. A primeira medida tomada por Pinochet é dissolver todos os partidos políticos e começa a perseguir quem apoiava Salvador Allende. Os opositores a Pinochet foram presos, torturados e executados. A ditadura militar de Pinochet foi uma das mais sangrentas aqui da América Latina. As medidas que antes haviam sido tomadas para beneficiar a população no Chile foram abolidas. Nós vamos ter massacre de oposicionistas, nós vamos ter a permissão da entrada de capital estrangeiro, principalmente norte-americano, no Chile, e ele vai revogar as nacionalizações, ou seja, os setores da economia chilena que foram nacionalizados por Allende passaram para controle privado. Em 1980,
uma nova carta constitucional, uma nova constituição, ela começa a ser redigida, ela vai ser aprovada por um plebiscito, que é uma consulta da população, legitimando o regime ditatorial aí de Augusto Pinochet. A partir de 1982, o modelo econômico que foi adotado por Pinochet, ele começa a apresentar alguns problemas, como queda no setor de produção industrial e agrícola e inúmeros protestos populares. Nós vamos ter no Chile um movimento de esquerda revolucionário, o Partido Comunista da Frente Patriótica, que são partidos de centro e centro-esquerda, com o intermédio da Igreja Católica, abre um diálogo com o governo de Pinochet. O ditador ele não aceita esse diálogo proposto por esses dois movimentos revolucionários, o que vai dar início a inúmeros protestos populares. Os aliados de Pinochet propunham que ele abrisse esse diálogo aí com a população, com a oposição, na verdade, e sugere o lançamento de um candidato civil à presidência. General Pinochet também não contava com o apoio da Casa Branca, do governo norte-americano, que apoiava os pedidos aí de reforma na Constituição. Em 88, um plebiscito, uma consulta à população, põe fim ao governo de Pinochet. Em 1989, nós vamos ter aí eleições presidenciais, uma tentativa de transição pacífica para um governo democrático, e o vencedor dessas eleições de 89 foi Patrício Aylwin, que era oposição a Pinochet pelo Partido Democrata Cristão. Aylwin ele vai iniciar as investigações contra as violações dos direitos humanos do governo Pinochet, e ele vai aprovar uma emenda constitucional limitando todos os poderes dos comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Em 1994, o candidato apoiado por Patrício Aylwin ele é eleito, Eduardo Frei. Em 2000, nós vamos ter um governista assumindo o poder, Ricardo Lagos, que vai ser o primeiro presidente socialista chileno depois de Salvador Allende em 1970. Em janeiro de 2006, quem assume aí é a socialista Michelle Bachelet, que vai vencer o segundo turno das eleições com 53,5% dos votos no Chile. Então percebam que a partir de 2000 o governo socialista ele ganha força no Chile. Hoje a atual presidente do Chile ainda é a socialista Michelle Bachelet. E o Chile hoje é o país com o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, da América Latina. Saindo do Chile, vamos agora para a Argentina. Em 1943, a Argentina sofria influência aí do capital estrangeiro, principalmente do capital do dinheiro norte-americano. Percebam a intervenção norte-americana nos países latino-americanos já no início do século XX, no início de 1900. Existia uma política de proteção aos grandes proprietários de terra no país. Um golpe militar de direita, que foi encabeçado pelo coronel Juan Domingo Perón, aliado com as classes operárias, ele vai oferecer, o Juan Perón ele vai oferecer garantias aí de cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, como férias remuneradas, melhores salários, pensão para os aposentados. Com essas promessas, com essas garantias, Perón vai ter o apoio aí da população. Em outubro de 1945, nós vamos ter uma conspiração na Argentina, partindo dos membros da Marinha. Perón vai ser preso, o que vai resultar numa grande mobilização popular para o seu retorno. Com o apoio da Igreja, de alguns partidos políticos e de parte do Exército, Perón ele retoma o poder na Argentina. No primeiro mandato de Perón, nós vamos ter aí as massas trabalhadoras sendo manipuladas por ele. Ele vai vencer as eleições e vai retornar à presidência em 1951 na Argentina. Nós vamos ter, durante o primeiro governo de Perón, um direcionamento político e econômico conhecido como justicialismo, que era uma doutrina populista, de cunho nacionalista, que estava entre o comunismo e o capitalismo. Existiam características do sistema político comunista
como também características do sistema político-econômico capitalista. Era uma política paternalista, isso quer dizer que existiam inúmeros projetos sociais que beneficiavam a população mais pobre. Dessa forma, Perón ele tinha o apoio dessa grande massa aí de pobres da Argentina. Na área econômica, nós vamos ter aí um processo de nacionalização de alguns setores, como aconteceu no Chile. Na Argentina, a nacionalização aconteceu nas ferrovias, telefonia, gás e transporte urbano. Nós vamos ter também uma política unipartidária, somente o partido de Perón poderia estar no poder, e a estatização dos meios de comunicação e dos sindicatos dos trabalhadores. Os sindicatos agora estão atrelados ao governo. Com essa grande presença do Estado na vida política e econômica do país, era necessária uma grande quantidade de capital, de recursos, de dinheiro, que resultou no esgotamento no fim das reservas cambiais do país, na reserva de dólares do país. A partir de 1951, o governo peronista ele começa a entrar em crise. Isso também é atrelado a quebras das safras, da produção agrícola. Questões climáticas fizeram com que as safras elas entrassem em decadência. Os lucros das classes dominantes também caem. O governo, então, vai adotar medidas drásticas no país. O racionamento do consumo, o governo vai determinar o quanto cada família pode consumir, o congelamento dos salários dos trabalhadores, não poderia haver um aumento nem uma redução desses salários, e a revisão aí dos contratos das empresas americanas para a exploração dos recursos naturais no país. Em 1952, a mulher do presidente, ela morre, Evita Perón, o que vai causar uma grande comoção na população. O país vai passar por uma grave crise econômica que estava se aprofundando. Nós vamos ter um rompimento, uma separação entre a Igreja Católica e os peronistas. Até que em setembro de 1965, nós vamos ter o fim da ditadura pelo populista de Perón, através de um golpe militar. Aqui eu trouxe para vocês uma foto de Juan Perón e uma foto de Evita Perón, que tinha o apoio, que tinha o carisma aí da população mais pobre. Ela era conhecida como a mãe dos pobres pelos argentinos. Nós vamos ver aí que os governos que sucederam Perón eles foram incapazes de romper com o peronismo, que é um governo populista. Em 72, Perón retorna ao poder. Ele é eleito presidente e falece 2 anos depois. Perón vai ser sucedido então por Maria Estela, conhecida como Isabelita, que era a sua terceira esposa e vice-presidente de Perón. Assumiu um país num caos econômico, um colapso econômico sem precedentes. Ela não consegue manter o controle do Estado e em 76 um novo golpe militar acontece na Argentina. E essa ditadura militar vai de 76 a 83. Foi uma das mais violentas, muito mais violenta até que a ditadura brasileira, que foi de 64 até 89. As organizações dos direitos humanos hoje acreditam que 30 mil argentinos foram mortos no período aí da ditadura militar, que não durou 10 anos, foram 7 anos aí de ditadura. Nesses 7 anos, 30 mil pessoas foram assassinadas pelos militares. Nós vamos ter aí vários atos de repúdio à violência dos militares na Argentina, e depois da ditadura, depois de 1983, o que se observava na Argentina era uma indústria que havia sido destruída, aniquilada. A economia argentina ela era baseada na exportação de matéria-prima, o que não gerava um grande lucro para o país. Nós tivemos uma redução do poder de compra dos trabalhadores, uma redução dos salários, e o desemprego empobrecia cada vez mais a população. Para piorar a situação, os argentinos vão se envolver em 1982 na Guerra das Malvinas. Na verdade, a Guerra das Malvinas ela contribuiu aí para a saída dos militares no poder. Só para a gente entender um pouquinho aí o conflito, no século XVIII, 1700, a Ilha das Malvinas
conhecida oficialmente como Falklands, elas foram ocupadas aí pelos ingleses e pelos franceses. Logo depois, espanhóis e ingleses, eles passam a disputar a posse da ilha, e o impasse vai ser resolvido com um acordo que dividiu a ilha entre espanhóis e ingleses. Em 1820, a Argentina vai criar uma colônia penal na ilha e vai disputar essa ilha com os ingleses. Em abril de 82, o governo militar argentino, os militares que estavam no poder na Argentina, invadem as ilhas. E em junho de 1982, as forças da Inglaterra vencem aí os soldados argentinos e mantêm a posse das ilhas nas mãos aí da Inglaterra. Essa derrota para a Inglaterra piorou a situação da Argentina, e em 1983 nós tivemos o fim do regime militar no país. Nós vamos ter aí o restabelecimento das relações diplomáticas entre Inglaterra e Argentina só em 1990, 8 anos depois aí, do fim da Guerra das Malvinas. E as Malvinas permanecem até hoje sob domínio inglês, é território inglês. Tanto é que as ilhas são conhecidas oficialmente como Falklands. Trouxe para vocês aqui os mapas, né, mostrando a Ilha das Malvinas. Vocês podem ver aqui no mapa à esquerda o território argentino e as Ilhas Malvinas aqui, que pertencem Falklands, né, que pertencem à Inglaterra. E aqui eu trouxe para vocês um mapa um pouquinho maior, mostrando as ilhas em si, o desenho das Ilhas Malvinas, ou Falklands. Nós vamos ter, então, logo depois da ditadura militar argentina, assumindo o poder, o presidente Raul Alfonsín, que foi eleito aí a partir do Partido da União Cívica Radical. Ele vai iniciar um processo para fazer uma apuração das responsabilidades da violação dos direitos humanos durante a ditadura militar. Em 86, Alfonsín, pressionado pela lei do ponto final, encerra esse processo aí de investigação contra os militares durante a ditadura. Ele vai assinar um acordo secreto com as Forças Armadas, anistiando os militares acusados de tortura e crimes contra a ditadura, e crimes durante a ditadura. Anistiar é a mesma coisa que perdoar os crimes cometidos pelos militares, o que é um abuso sem fim. Em janeiro de 1989, o quartel de La Tablada ele vai ser invadido em um atentado que foi atribuído aí ao Exército Revolucionário do Povo. As Forças Armadas vão agir rapidamente e vão manter aí o poder ainda nas mãos do presidente Raul Alfonsín. Só que a falta de habilidade política de Alfonsín e econômica vai fazer com que a inflação no país ela aumente, desgastando o seu governo e a sua imagem. Logo depois de Alfonsín, quem assume o poder na Argentina é Carlos Menem, que vence as eleições em maio de 89 e assume o poder em 1990. Os planos para a estabilização da economia de Menem falham. A Argentina ela entra num processo de hiperinflação, um grande aumento de preços, e 35% da população argentina nesse momento vive numa situação de pobreza extrema. Depois de Menem, quem assume o ministério... Depois de Menem não, Domingo Cavallo ele assume o Ministério da Economia da Argentina em 1991 e consegue aí reverter esse quadro econômico negativo, dolarizando a economia.
nós vamos ter uma redução aí da inflação. Essa dolarização da economia foi a mesma coisa que aconteceu no Brasil quando Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente brasileiro, ele assume o Ministério da Fazenda aqui no Brasil. Dolarização é você equiparar, igualar o preço do dólar com o preço da moeda local, que na Argentina era o peso. Por conta dessa medida, uma melhora na economia, em 1994 Menem é reeleito, ele permanece no poder até 1999, quando Fernando de la Rúa ele assume as eleições. Uma das primeiras medidas tomadas por Fernando de la Rúa é o congelamento dos gastos públicos e a diminuição dos benefícios previdenciários. Ele reduz o valor das aposentadorias na Argentina. Ele vai pedir uma ajuda externa ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, um banco que oferece empréstimos para países em dificuldade. Em 1º de dezembro de 2001, nós vamos ter o chamado Corralito, que foi o congelamento das poupanças. Na Argentina, com o Corralito, se você tivesse aí uma poupança de 2.000 pesos, você só poderia sacar 100 pesos por mês da sua poupança. Você não poderia tirar todo o dinheiro da sua poupança. O objetivo do governo era usar o dinheiro da poupança da população argentina para reerguer aí o país. É claro que o congelamento aí das poupanças, o confisco das poupanças, o chamado Corralito, ele resultou numa insatisfação da população muito grande e de la Rúa ele renuncia ao cargo de presidente. Até o final de dezembro de 2001, a Argentina teve 3 presidentes, até que nós vamos ter o peronista Adolfo Rodrigues Sá decretando a moratória dos juros da dívida externa. Moratória é quando um país ele declara que é incapaz de pagar a sua dívida com organismos internacionais. Na Argentina, nesse momento, o FMI ele deixa de pagar a sua dívida com esses organismos. A Argentina deixa de pagar as suas dívidas com esses organismos internacionais. Em 10 de janeiro de 2002, quem assume o poder aí é o presidente Eduardo Duhalde, que vai ser escolhido pelo Congresso, é uma eleição indireta. Ele vai acabar com o Corralito e vai assinar um novo acordo com o FMI. O presidente anterior havia declarado a moratória, ele deixa de pagar, mas ele se compromete em pagar posteriormente. A economia argentina vai se recuperar somente no governo de Néstor Kirchner, que vai tomar posse em maio de 2003. Uma das primeiras medidas tomadas por Kirchner foi a demissão da cúpula das Forças Armadas. Ele vai anular as leis que anistiaram os militares pelos crimes de tortura durante a ditadura. Então, Kirchner, ele começa a averiguar, a avaliar os crimes cometidos pelos militares durante a ditadura. Em setembro de 2002, a moratória suspendendo os pagamentos ao organismo Kirchner, né? Ele decreta uma nova moratória para deixar de pagar a dívida externa argentina com o FMI, mas essa moratória ela só durou 2 dias, pois Kirchner ele assina um novo acordo com o FMI com o objetivo aí de reorganizar a economia argentina. A economia ela vai se recuperar. Em janeiro de 2006, a Argentina paga a sua dívida com o FMI. Nessa onda do kirchnerismo, quem assume o poder na Argentina em dezembro de 2007 é a mulher de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, que era candidata à presidência e foi eleita aí com o apoio do marido, que era o atual presidente. Eu termino por aqui então esse capítulo 2 da unidade 7, mostrando aí as características políticas e econômicas do México, da Argentina, Chile e Cuba para vocês. Queridos alunos, estudem e estudem.